achou, diga amém. Quem não achou, procure. Amém? Tá aí, tá certo? Colossenses capítulo 1, versículo 11 e 12, tá? No culto passado a gente já fez o 10, né? Nós iremos agora dar continuidade aqui aos versos anteriores. Vou tentar ver se eu faço aqui um ao vivo aqui rapidinho. Amém, gente? Fica de pé. Agradecer a Papai do Céu com reverência à sua palavra, tá? 11 e 12 de Colossenses capítulo 1, tá bom? Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria. Dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Vou ler novamente. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Oremos ao Senhor. Pai amado, queremos te agradecer pela graça e oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui nessa manhã para cultuar o teu santo nome. Abençoa a tua igreja, abençoa essa palavra, Senhor, que tua palavra diz que é uma espada de 2 gumes e que juntos nós possamos meditar nessas verdades eternas. Abençoa a tua igreja e me abençoa, Senhor. Possa ser um vaso em tuas mãos e ser usado para abençoar o teu povo. Que o Senhor possa nos abençoar. Em nome de Jesus, amém. Podeis sentar, amém? Dá graça e glória. Que maravilha. Observe que um dos pontos fortes do apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, não só na carta aos Colossenses, mas na carta assim escrita por ele às demais igrejas, é que Paulo nunca confiou em si mesmo e nunca colocou esperança em ninguém, mas colocou a esperança no poder de Deus. Isso daí é um ensinamento muito importante para a vida cristã, quando a gente não depende de nós mesmos, muitas das vezes, tá? E do outro, mas depende de Deus apenas. Por que, pastor, o senhor diz isso? Veja só, Paulo diz o seguinte: assim vocês serão fortalecidos com todo o poder. Observe que a palavra poder aqui é dínamos. É uma palavra que está ligada muito ao poder que vem apenas de Deus. Entende? Não é um poder que você possa buscar. Um exemplo, você malha, fica forte. Você corre, você ganha o quê? Resistência. É uma coisa que você vai, em si mesmo, na sua saúde, você vai melhorando, desenvolvendo. Aqui não. Paulo está fazendo uma oração para que essas pessoas tenham uma dependência vinda do Espírito Santo. É o poder regenerador. É o poder transformador. É como fosse o banho é como fosse o banho que nos lava para a regeneração. É uma transformação. Mas por que Paulo fala sobre o ato do fortalecimento? Porque nós precisamos ter força. Nós precisamos ter força para passar pelas tribulações da vida, pelas dificuldades da vida. Devemos ter força para passar pelas nossas fraquezas. Que temos fraquezas. Temos momentos difíceis na caminhada cristã, que nos faz ficar na corda bamba, para colocar em xeque se vale a pena viver para Deus ou não. É porque o pecado, ele é saboroso. O pecado, ele traz um engano muito profundo para as pessoas. Mas Deus nos chama e nós devemos orar pelos nossos irmãos para que eles sejam fortalecidos por meio do poder do Espírito Santo. Não é uma força parcial que nós conseguimos ir lá e fazer com a força do nosso braço. Mas aqui envolve um ato de humilhação.
É você se humilhar diante da presença de Deus. É você reconhecer suas fraquezas, fragilidades, o quão muitas das vezes somos inúteis. E chegar diante da presença de Deus como aquele homem publicando diante da pessoa do Senhor, batendo no peito: Senhor, sou um pecador, sou um miserável, eu dependo de Ti. Sem Ti eu não sou nada. Nós precisamos chegar na presença do Senhor assim, fracos, para sermos fortalecidos. Chegamos fracos e saímos de lá fortes. Não porque somos bons demais, porque somos maus. Nós pecamos, tramamos o pecado, fazemos as coisas escondidas por debaixo dos panos, mas Deus é um Deus de graça e de misericórdia. E nós devemos enxergar isso do Senhor, porque nós dependemos sempre da glória de Deus para a transformação. Não é uma coisa parcial. Quando Deus derrama o poder dele sobre uma pessoa, há um ato de transformação do Senhor na vida daquela pessoa. E é algo visível. Não é algo que fosse um crente 007, já viu? Que ele diz que é crente, mas ele não muda. Ele é um agente secreto de quem ninguém sabe. Ele chega nos cantos, ninguém sabe que ele é crente. Ele se cala. Pergunta quem é crente, ele fica calado. Não, eu sou um cristão. Eu professo uma fé em Jesus. Quando você diz isso, você já arruma muita inimizade, né? Você já arruma muitas perseguições quando você diz que é servo de Deus. Porque a luz não se mistura com trevas. E a Bíblia diz que quando chega a luz, as trevas se dissipam. Então, por isso que nós temos que se portar como tais diante de um mundo caído. E se você não tomar cuidado, você será enfraquecido. Porque começa pela sua família. A perseguição, a Bíblia diz, começa pelos da própria casa. É mãe nos perseguindo, é pai nos perseguindo, é amigo nos perseguindo, é pessoas nos perseguindo. E a gente às vezes se acha que está só, mas não. É a causa do Evangelho sendo manifesta. E Deus nos mostrando que estamos no caminho certo. O caminho errado é quando todos estão te aprovando. Estão batendo palma para você. Aí você está errado. Porque Marcos capítulo 6, verso 26 diz o seguinte: os falsos profetas receberam também palmas. Gente, eu digo a vocês, palmas têm matado mais pessoas do que a perseguição religiosa dos séculos primeiros em diante. Porque a palma levanta o nosso ego, a aprovação levanta o nosso ego. E sempre a gente quer trazer a glória para a gente da transformação. É de Deus a glória. Você é o que é hoje, você está sendo transformado hoje porque foi Deus na sua vida. Porque você nunca ia conseguir chegar à pessoa que você é hoje se fosse pelas suas forças. Mas é a glória de Deus. É por isso que nossa oração é essa aos nossos irmãos. Olha o que Paulo diz: assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder. A nossa oração ela tem que ser cabal e unânime. Senhor, fortalece os meus irmãos. E especifique alguns nas suas orações. Pastor, eu oro por fulano de tal, eu vejo que fulano está um pouco fraco aos meus olhos. Abençoa ele, capacita ele, Senhor. Derrama o poder do Teu Espírito sobre a vida dele. Abre os olhos dele, tira as escamas dos olhos daquele irmão. É assim. É dessa forma que nós oramos, que somos cristãos. E oramos uns pelos outros. Essa é a fala de Paulo. É uma imagem também que nos traz a questão também da perseverança. Olha o que ele diz: vocês serão fortalecidos com todo o seu poder, segundo a força da sua glória. Veja que vem de Deus. É uma glória não do homem, mas uma glória para quem? Para Deus. Quando as pessoas começarem a olhar para a sua vida e ver transformações, atos diferentes daqueles que vocês viviam antigamente, não traga a glória para si. Diga graças a Deus. Deus está mudando minha vida. Deus está transformando minha vida. Haverá falhas, mas haverá muito mais acertos do que falhas, porque é Deus que está trabalhando na nossa vida. Observe que você precisa ser fortalecido. E não é uma coisa do dia para a noite. É algo paciente. É o que o texto vai falar aqui agora. Olha só. Segundo a força da sua glória e em toda a o quê? Perseverança. Perseverança. Não é porque você errou e pecou que você vai desistir. Amém, gente? Quantos crentes se colocam no agrado de que são perfeitos e querem desistir?
Não desista. Você não é perfeito. E nunca conseguirá ser perfeito. Tem um texto bíblico lá em Mateus que diz o seguinte: seja perfeito como meu Pai é perfeito. Aí você para e fala: eita, pronto. Agora tem que ser perfeito. Me quebrei. Mas Deus não é injusto. Você concorda comigo que Deus nunca vai pedir algo a você que você não consiga fazer? Você concorda comigo? Deus não é injusto. E o termo perfeito ali, no original grego, quer dizer maduros. Porque o texto bíblico antes fala o seguinte: ame o seu inimigo, ame o seu inimigo, ame o seu próximo. Só uma pessoa madura de forma espiritual pode amar os seus inimigos. Você concorda comigo? Só uma pessoa madura de forma espiritual pode amar os seus inimigos e amar o próximo. Porque não é fácil amar. Você concorda comigo? Não concorda? Amar é fácil. E principalmente quando você sabe que a pessoa não gosta de você, quer seu mal, e você sabe que aquela pessoa é fingida, está perto de você para absorver alguma coisa ou retirar algo de você, mas você é obrigado a conviver com essa pessoa. É bom? Não, mas é necessário. Porque tem uma frase que até hoje me chama a atenção e eu fico com ela todos os dias. E os anos vão passando, os dias vão passando, às vezes essa mesma frase ela continua vindo, né, sobre minha consciência. Eu tenho certeza que é o próprio Deus que traz isso. Que diz da seguinte forma: essa pessoa, ela não te aborrece, ela te santifica. Que quanto mais eu me seguro, quanto mais eu não falo, quanto mais eu não brigo, eu não discuto com aquela pessoa, eu estou me santificando. Porque o ato de sempre falar, bater boca, brigar é um ato de carnalidade. Então eu não estou me santificando, eu estou pecando contra o Senhor. É assim ou não é? E Deus tem sido muito bom conosco, colocando pessoas desse tipo na nossa vida, trabalhando nosso ego, nosso orgulho, porque a gente não gosta de ficar calado. Nós gostamos de sempre estar certo, sempre gostamos de falar, e às vezes a Bíblia manda a gente se calar. Para o mundo vai dizer: quem cala consente. Para você, necessariamente você não está consentindo, você só está se livrando de pecar. Porque a gente às vezes tem uma boquinha que, se a gente abrir a boca, a gente machuca as pessoas. Concorda comigo? Você é assim, eu digo que eu também sou assim. Aí o que é que Deus faz? Cala a nossa boca. Fique calado. Fique na sua. Não fale nada. E você fica se mordendo por dentro, porque você sabe que Deus freou você. É ou não é? Persevere na vida cristã, mesmo se você falhar, você cair, você fraquejar, mesmo se tiver vontade. Gente, tem pessoas que eu converso, às vezes ao decorrer da caminhada: pastor, às vezes me dá uma vontade de pecar tão grande. Eu falo: opa, obrigado, você é bem-vindo mesmo ao time. É verdade. Eu também não gosto de pecar. Você acha que eu tenho vontade de pecar? Oh, meu Deus, o pastor é o super-homem, é o homem. Não, todos nós temos desejo de pecar, de fazer coisas terríveis. Mas existe algo muito maior, que é haver um Deus santo viver em nós. É viver a promessa de Pedro falando na sua carta, no primeiro capítulo, versículo 15 e 16: seja santo porque eu, Senhor nosso Deus, sou santo. E você entende que tudo aquilo que você faz, pecando, você fere a santidade do Deus Todo-Poderoso. E essa não é a sua missão aqui nessa terra, ferir a santidade de Deus. A sua missão aqui nessa terra é viver para a glória dEle. E viver para a glória dEle é fugir do pecado desse mundo. Mesmo com o coração, às vezes, com desejo de pecar e fazer coisas terríveis. É um ato de perseverança. Persevere. Não desista. Continue. Caiu, levanta. Vai ficar os machucados, vai ficar as consequências, vai, mas continua, não para. Quem vai me fazer perseverar? A força. Viu? Na parte A do texto. Assim vocês sejam fortalecidos com todo poder. Quem vai me fazer perseverar até o fim? Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz que aquele que começou a boa obra vai continuar. Deus vai continuar sua obra em nós. Só basta nós confiarmos nesse trabalho divino. Não é uma imagem, gente, apressada. E nós temos que tirar isso quando está relacionado a Deus. Deus não trabalha com pressa. Deus trabalha ponto a ponto, parte a parte. Se Deus fosse mudar, gente, do dia para a noite, meu amigo, você morria.
que é coisa demais. E Deus vai ponto a ponto, detalhe a detalhe. Basta nós termos, olha o que o texto diz, continua, em toda perseverança e paciência. Que é uma coisa que a gente não tem paciência às vezes conosco. Nós temos paciência com os outros, mas às vezes com a gente mesmo a gente não tem paciência. Às vezes a gente se cobra além daquilo que a gente pode fazer. Porque tem coisa na nossa vida que não está no nosso controle. Está no controle de Deus. Amém, gente? Tem coisas que parcialmente ficam no nosso controle. Parcialmente. Mas tem coisas que você nunca vai conseguir mudar nos outros. E nem na sua própria vida, às vezes. Porque é um ato dependente de quem? De Deus. Não de você mesmo. E a paciência vai nos levar a ter essa imagem de Deus. Eu tenho paciência que o Senhor vai me transformar, o Senhor vai me fortalecer, eu vou ser uma pessoa madura. Deus, eu vou ter sabedoria. Deus, eu vou ver uma vida santa. Você tem que ter paciência com os processos. Vou dar um exemplo muito prático. Glauber está na faculdade. Glauber não pensa em se formar mês que vem. Tem nem lógica. Ele tem que passar por um processo, períodos de batalha, 6 meses, um período, 6 meses, outro período, 6 meses, outro período, até ele finalizar a faculdade. É fácil? Não, é muito obstáculo, é muita coisa, é muita perseguição. Você tem que ter paciência com isso. Diz, não, eu vou chegar até o final. Eu digo por mim quando estava na faculdade. Vai ser muitos obstáculos. Somente quando eu disse, vai começar a matéria de grego, pronto. Ou negocinho, uma língua que nem mais existe, não existe mais. Grego, bíblico, hebraico, bíblico e pronto. Os piores momentos da minha vida foram grego e hebraico. Os professores não eram muito exigentes demais. Quando eu ia falar qualquer coisa, eu disse, quem quer se formar aqui como teólogo é quem? A pessoa se calava, vai dizer o quê? Era eu que queria me formar. Eu já sou formado. O professor é com vocês agora, faça parte de vocês. Não tinha muita desculpa, não. Às vezes a gente queria até culpá-lo, né? Que tem que entender o meu lado. Não, ninguém tem que entender o seu lado. Cada um com suas lutas e batalhas. Graças a Deus, com o corpo de Cristo é diferente. Com os irmãos é diferente. Lá fora não é diferente, tá, gente? Lá fora é isso que você está ouvindo aqui mesmo. O povo não quer saber da tua dor, o povo não quer saber nada de você, o povo não quer saber nada de você. Se tu está bem, o problema é teu, se tu está mal, o problema é teu. Com a igreja de Cristo é diferente. Por isso que Paulo pede para que a igreja ore para que os irmãos sejam fortalecidos. Segundo a glória de quem? De Deus. E em toda perseverança, orar para que os irmãos perseverem. Não desista, não desanime, porque vai ter um momento na nossa vida que vai bater a chamada frieza espiritual. Que é aquele momento que você não gosta de ler mais Bíblia, fica desanimado para ler Bíblia, fica desanimado para orar. Todo crente passa por isso em alguns momentos da sua vida. Ele só não pode parar. A nossa carne, gente, ela não gosta de orar. Vou dizer para você, você acha que minha carne queria o que agora pela manhã, domingo? Me diga. Descansar, ir para uma praia. É assim, não é? Que nossa carne fica. Sair. Mas nós temos um compromisso com o Senhor. Não é com o pastor. É com quem? Com Deus. Quando você tem um compromisso com Deus, as coisas mudam. Eu estava até dizendo aqui às irmãs logo quando eu cheguei. A semana inteira eu preciso desse abençoado para despertar, para me acordar. E senão, eu vou direto, vamos embora. Mas dia de domingo, ele não desperta. 5h30 é incrível, parece que faz pum, eu posso dormir de 2 da manhã, 3 da manhã. Quando dá 5h30 eu faço tum, acabou o sono, acabou tudo. Já me levanto, tomo banho, a gente toma café junto, eu e minha esposa, e venho. Sem farda algum, sem muito, meu Deus, hoje é culto. Não pode ter isso no coração de um cristão. Porque é para Deus, não é para os homens. Tudo que você tem é de Deus, agradeça. Tudo que você... O pouco que você tem, é Deus que está lhe dando. Mas Ele não vai dar porque Ele sabe, se der a você, você empina seu nariz e fica todo... Ele não vai dar, vai viver nas limitações, tudo direitinho. É assim ou não é que Deus faz? Deus sabe quem é a gente, mais do que a gente é, Deus sabe. Deus sabe que se Deus der a você mais uma coisinha, você não vai para a igreja amanhã.
É sério. Vou dar um exemplo muito prático para você. Vamos supor que você, amanhã, pela manhã, veja só, se acordasse na sua conta com 68 milhões de reais. Esse dinheiro todo para você ia render todo mês, sem você sem mexer nele, ia render no máximo 750 mil reais sem você nem mexer nele. Todo mês você ia ter esse dinheiro certo lá, mais na tua conta. O dinheiro rende, né? Cada Selic, enfim, pessoal, vou dar aula aqui de economia, não, pelo amor de Deus. O que você vai fazer com esse dinheiro? Primeira coisa que uma pessoa diz, eu vou sumir dessa cidade. O que a pessoa faz? Ah, pastor, eu sou contra isso? Rapaz, não. Mas lá de cabedelo eu não sumia, não. De verdade. Pensa num negocinho que eu gosto da lei. Só se Deus quisesse, meu filho, você vai sair daí. Aí é outra história. Ah, eu vou conhecer o mundo todo, vou viajar. Veja que o nosso pensamento sempre está voltado para as coisas da terra. Mas quantas vezes o nosso coração, imagina só, não estou dizendo que vai que aconteça, né? 60 milhões, você, meu Deus do céu. Aí, mano, infarta logo um negócio no seu coração, misericórdia. Contenha-se, viu? Se dinheiro aparecer na sua conta, contenha-se, pelo amor de Deus. O nosso coração nunca está voltado a dizer, vou abençoar missionários que estão no campo, vou abençoar obras que estão há anos lutando, vou ajudar irmãos que não têm casa própria a ter sua própria casa própria, vou abençoar meus irmãos de alguma forma. Será que nosso coração está voltado para isso mesmo ou não? Amém. Tem que estar. Porque quando Deus nos dá alguma coisa, não é só para a gente, não. É para o outro também. Nós temos que mostrar gratidão, generosidade, que é uma coisa que está faltando nesse mundo e no meio da igreja. Vou dar um exemplo muito prático para você. Todo mundo que me conhece sabe, todo mundo, meu pai, minha mãe, quem for, minha esposa, se eu não estiver precisando de alguma coisa e você estiver precisando, eu souber que você está precisando e para mim aquela coisa não me serve mais, não me pergunte o preço. Eu não vou lhe vender, eu vou lhe dar. Pode ser uma moto, eu não estiver mais usando ela, estiver lá jogada, tiver qualquer coisa, eu estiver usando. Eu não vou lhe vender, eu vou lhe dar ela. Leve, meu irmão, Deus lhe abençoe. Sabe por quê? Porque Deus é bom. E se Deus me abençoa, eu tenho que abençoar meus irmãos. Tem que ser assim. O crente tem que parar de mesquinheza, de só vem a nós, só vem a nós. Só... Eu falei sobre isso aqui pela manhã, que eu estava com uma reflexãozinha, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Amém? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, sobre gratidão. Esse texto fala muito sobre isso. Porque existe um povo nessa terra mais ingrato às vezes é o crente. Deus abençoa ele tanto, mas ele não consegue abençoar ninguém. E já viu aqueles irmãos que dá o pão e puxa o miolo? Ele dá o pão e bota o dedo dentro do miolo e puxa. Epa, o miolo é meu. Ele não consegue dar nada a ninguém. Ele é mesquinho. Uma vez eu ganhei um tênis. Não deu no meu pé, mas não gostei. Eu não gostei do tênis. Eu vou deixar lá de enfeite, esse acabando, né? Deixa eu ver aqui, meu irmão, que esse tênis? Ô, pastor, obrigado, eu estou precisando. Meu irmão está precisando mais do que eu. Amém, gente? Amém. Às vezes chega as coisas na sua vida que não é para você, é para o outro. É Deus testando sua generosidade, sua gratidão, o olhar cristão de ver o outro e olhar a necessidade do outro. Às vezes é Deus fazendo isso com você. Às vezes a gente cobra tanto dos políticos que ajudam o outro, mas você tem ajudado o seu próximo? Você tem abençoado seus irmãos? Porque às vezes a gente cobra dos outros, assim não é, a gente cobra muito. Político tem que ajudar os mais pobres, tem que mais. O que você tem feito por aqueles que estão ao teu alcance? Não estou dizendo que você vai mudar uma cidade, amém? Não tem nada a ver com isso. Mas aqueles que estão ao teu alcance, aqueles que você tem contato, o que você tem feito por essas pessoas? Amém, gente? Preguiçoso não ajuda. Não me venha com negócio com preguiçoso. Amém, gente? Ajuda pessoas que trabalham e querem alguma coisa com a vida. Que é bíblico. Ah, pastor, que você está agindo assim? Porque é bíblico. Aquele que não quer trabalhar, também não coma. Paulo fala na situação desses. Vou explicar para você entender porque Paulo falou isso. A igreja começou com a imagem de que Jesus vai voltar naquele momento, então não preciso mais trabalhar, fazer mais nada. Ele falou, oxi,
Como é a história? Enquanto ele não volta, vai trabalhar, vai. E tem pessoas assim, preguiçosas, que querem ter as coisas à custa dos outros. Isso é pecado. Amém, gente? Eu não posso querer ter as coisas às custas do seu suor. É pecado. Porque a Bíblia diz que é com o suor do nosso rosto que a gente come o pão. Ele disse, você vai comer do suor do outro. Foi isso que Deus falou? É do seu próprio suor. É do suor dos outros? Não, a Bíblia manda ajudar, abençoar de alguma forma. Mas manter aquela pessoa, não faça isso. Não faça isso. Você vai destruir aquela pessoa. Porque Deus nos fez pessoas para produzir, para fazer alguma coisa. Amém, gente? Amém. Você vê gente preguiçosa, acordando meio dia, você ainda ajudando, o palhaço da história é você. Amém, gente? Amém. É porque, como eu falo, gente, essas ações, as pessoas às vezes podem interpretar errado porque elas não conhecem Bíblia. Trabalho é bíblico, amém? O povo acha que trabalho é maldição. Depois da queda, sou de peroê. Peraí, calma. Escutar você. Antes da queda já tinha trabalho. Quando eu disse, Adão, você cuide do... É o quê? Trabalho. Quando veio a queda, só fez piorar a situação. Como a mulher, você vai ter dor de parto. Homem, olha quando o texto disse, homem, você agora vai comer do suor. Meu amigo, é porque ia ter trabalho. Quem gosta de se levantar cedo aqui, diga amém, para trabalhar. Ninguém, eu não gosto. Até que eu trabalho para mim, eu não gosto. Mesmo que eu gosto da minha área, eu não gosto. Mas temos conta para pagar. Ela não tem que honrar compromisso. Vai com raiva, mas tem que ir. Tem dia que você está cansado. A gente é ser humano, tem dia que não está bem, não. Tem dia que a gente quer só ficar na nossa cama quieta, tranquilo, descansando nossa mentezinha e ficar lá de boa. É assim ou não é? Eu já passei por isso já. Ainda bem que eu trabalho comigo. Hoje eu vou não. Mas também um pouco começa a perturbar, eu vou me levantar e vou embora. Mas é assim. É assim. Então você tem que ter paciência com essas coisas. Amém? Amém. Tenha paciência. Que às vezes nos falta paciência. Uma pessoa... Eu vou continuar aqui. E eu quero falar... Meu Deus do céu, eu estou querendo ir logo para esse ponto. É porque aqui, né, tem uma coisa aqui dentro dessa igreja que é incrível. Eu tenho que orar para Deus fazer aqui o relógio de Acais. Que é o que é o relógio de Acais? Quando Deus para o relógio, que o relógio volta, né? Aqui não, a hora já está acabando, gente, o culto só tem 10 minutos só. E eu não comecei a pregar ainda. Estou na introdução ainda. Amém? Vamos continuar. Isaías 40:31 diz o seguinte: os que esperam no Senhor renovam suas forças. Veja só, que para você ser renovado tem que esperar, que é uma coisa que ninguém gosta. Já viu aquele texto? Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu? Você pode estar clamando ao Senhor, pode estar fingindo que está esperando, mas não está esperando. Porque você está ansioso, está agoniado. Para que as coisas se resolvam na sua vida do dia para a noite. Não vai. Então fique quietinho. Mateus capítulo 6, verso 25 e diante, fala sobre a ansiedade da vida. E o texto bíblico diz o seguinte: você com sua ansiedade não vai aumentar um côvado da sua estatura. Resumindo, você só vai se estressar de besta. Você muda o curso da vida? Não. Porque tudo está no controle de quem? Papai do céu. Ponto final. Entenda isso. Você não entender isso, quem sofre é você. Aí, povo, eu acho lindo quando o povo pega esse versículo e bota no carro. Esperei com aí fala, né? Paciência no Senhor, meu Deus do céu, aleluia. Mas não é paciente, não, é conversa fiada. Não está esperando nada, quer do jeito que quer, da forma que quer, no tempo que quer. E se for do meu jeito eu não quero. Tem gente assim na igreja que não consegue ser paciente. E Paulo aqui exalta um fruto do Espírito, que é o quê? Paciência. E depois, alegria. Temos aqui 3 frutos do Espírito Santo. Perseverança é um fruto do Espírito. Paciência é um fruto do Espírito. E alegria é um fruto do Espírito. Tem crente que só vive triste. A vida dele é uma história de terror. Já viu crente que só acha que só a vida dele que não presta? Já viu gente assim? Quando para conversar com você, a vida dele não presta para nada. Não presta, Deus não está abençoando ele, as portas não estão se abrindo. A vida dele é uma desgraça mesmo. Eu falo assim, meu Deus do céu, será que Deus só mirou nesse irmão, rapaz?
Não tem outro para Deus, né? Repartir esse fardo com esse coitado, não, meu pai. Não intensifica as coisas na sua vida. Não é porque está ruim que não pode melhorar. Amém? Deus é bom. Amém? Deus é muito bom. Efésios capítulo 6, verso 10 diz o seguinte: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quem é que pode nos fortalecer? A receita está dada, tá? Se você quer ser fortalecido, busca o Senhor. Amém? Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, diz o seguinte: a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É por isso que eu não acredito muito quando as pessoas chegam: pastor, eu caí, né, fui pro mundão porque eu estava fraco. Eu falei: olha, e você deixa suas conversas. Diga que foi por causa da sua safadeza. Amém? Diga que foi porque você quis ir mesmo. Amém, gente? Diga assim: não, pastor, eu fui porque eu quis. Pronto, tudo bem. É bonito quando você fala a verdade. É louvar. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque o texto bíblico me fala que as minhas fraquezas me levam até onde? Para Deus. Então, quando eu estou fraco, essa minha fraqueza não me leva para o mundão. Me leva para onde? Para a presença de Deus. É Deus está me guiando para a presença dele. Como não, pastor, caí, fui para o mundão. Não. Peraí. Ajuste a fala. Diga que foi porque você quis mesmo ir. Amém, gente? Amém. É mais bonito. É lindo quando você assume seus erros. Amém, gente? Amém. Muito mais lindo. O texto continua dizendo: dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Um ponto que eu queria entrar aqui hoje, né? Esse assunto que eu até falei agora pela manhã, vinha na balsa. Eu já me acordei com isso na cabeça, né? Que é o ato de gratidão. E tudo, gente, eu já estou cansado de verdade de me dar com pessoas que só que a vida delas é uma via de mão única. Não é via de mão dupla. E gratidão é uma via de mão dupla. Se Deus é grato comigo, eu sou grato com quem? Você concorda comigo que é uma via de mão dupla? Vem de Deus e partindo de mim também? E por que com as pessoas tem que ser só eu que tenho que ser grato? Por que as pessoas também não podem ser gratas comigo também? Por que, pastor, o senhor está dizendo que isso despertou o Senhor a isso? Olha só. Existia uma pessoa que queria sempre ajuda, principalmente nessa área minha técnica. E essa pessoa já estava no mercado. Eu cheguei depois. Aí eu saí ultrapassando todo mundo que estava na minha frente, porque eu comecei a fazer mais cursos, comecei a investir em ferramentas, estudava mesmo, enfim. Era horas e horas estudando para entender como era uma placa, o esquema elétrico, porque aquilo servia, porque não, tal. Então passei na frente de muita gente. E essa pessoa pedia dica, eu não fazia questão de passar. Aí teve um certo dia que eu olhei na minha sucata, eu não achei a peça, era uma peça pequena, acho que a peça saia pra gente, era R$5, era 4, um negócio assim. Eu falei: rapaz, eu vou lá em fulano para ver se fulano pode, né, ter essa peça. Aí eu falei: meu irmão, quanto é que custa? Tu tem essa peça e quanto custa? Fiz certo ou fiz errado? Correto? Essa não. Isso aí era todo dia, perturbando, fazendo, trazendo. Eu falei: não, traga que a gente desenrola, fica tranquilo, tamo junto, tal. E nesse dia, essa pessoa fez. Eu tenho, é R$10. A mão foi só de via única, não de via dupla. Foi justo ou foi injusto? Da parte dele. Porque o outro lado também deve reconhecer o que a gente faz. Se o outro lado não consegue reconhecer o que a gente faz por aquela pessoa, não queira vínculo com essas pessoas. Elas fazem mal pra gente. Você não faz por fulano? O mínimo que as pessoas podem fazer é reconhecer o que vocês fazem. E o nome de Deus ser glorificado. Não o seu, mas o que Deus seja glorificado. E o texto, quando Paulo diz dando graças ao Pai, os capacitou a participar da herança, é gratidão. Gratidão a Deus pelo que Deus fez por você. E nós devemos viver também nesse campo harmônico da gratidão. Eu sou grato, um exemplo, o que Léo fez por mim. Sou grato. E gratidão não se paga com dinheiro. Amém, gente? Gratidão não tem preço. Amém? Vou dar um exemplo para você muito prático. Você chega no médico, o médico consegue uma vaga para você, é o que você nunca conseguiu.
Meu amigo, você deve ser grato àquele médico até o fim da sua vida. É assim ou não é? Por isso tem pessoas que levam um peixe, levam um negócio, é um ato de quê? De gratidão, de reconhecimento. Não é comprando ninguém, que gente... Eu digo de verdade, ninguém compra ninguém com 2 quilos de camarão. Você concorda comigo, meu irmão? Ele sabe que ele já passou para a política, ele sabe. Dinheiro só é bom quando é muito para esse povo. Não é pouco você não compra ninguém, é um ato de gratidão, de reconhecimento do que aquela pessoa fez por você. Mas é uma mão que vem de via dupla. Ela foi grata comigo, agora eu estou sendo grata. Eu devo muito mais a você, porque você não tem direito e obrigação de fazer nada por mim, mas você fez. Amém, gente? Amém. Você não tem a obrigação de fazer nada por ninguém, você faz porque existe Deus, gratidão, mas você não tem obrigação nenhuma. Se você não fizer, não seria um pecado. Amém, gente? Não seria um pecado. Mas você foi lá e fez. E pense numa geraçãozinha ruim, meu amigo, que não consegue reconhecer nada. Gente, eu digo a vocês de verdade. Está gravando, mas pode estar gravando. Eu compreendia demais quando meu pai dizia: meu filho, eu não tenho dinheiro para comprar isso não. Infelizmente eu não tenho dinheiro. Eu entendia demais aquela situação. Hoje em dia, se você falar para um filho que não tem dinheiro para comprar, menino, oxe, estribucha, fica com raiva. Meu filho, como eu estou torcendo que você tenha 18 anos, comece a pagar seus boletos, meu filho. Maravilha, pagar os boletos é bom. Não é? Você acorda cedo, começa... eu estou dormindo. Não é coisa maravilhosa, Jesus amado? Por quê? É o ato da gratidão. Nós temos que ensinar aos nossos a ser grato desde pequeno, porque do pequeno se faz o grande. E é assim, porque, meu amigo, depois de grande, para mudar, só a misericórdia e a graça divina caindo abundantemente na vida daquela pessoa. Porque se não for ensinado com o pequeno, já era. É assim, não é? Esse jeito. Então hoje eu amanheci muito com isso, porque é o que eu mais convivo, é o que eu mais vejo, e é o que eu não consigo fazer ser ingrato. De verdade. Tem pessoas que estão no meu rol, que fazem muitas coisas por mim, resolvem por mim, que eu não consigo sair, eles fazem por mim. Eles não têm obrigação de fazer. Quando eu compro alguma coisa um pouco mais cara, que é uma pasta, algo do tipo, meu irmão, vem cá, toma uma pra tu. Meu amigo, tu me deu essa pasta, meu Deus, que coisa. Meu irmão, obrigado demais. Eu nunca quero comprar uma pasta dessa. É um ato de gratidão, de reconhecimento pelo que aquela pessoa faz por mim. Quando eu vejo que as pessoas não têm isso, eu prefiro me afastar dessas pessoas, que faz mal conviver com elas. Porque elas põem um fardo em você. E você tem que fazer como fosse uma obrigação. Gente, não é obrigação. Quando vocês forem fazer, aprendam isso, porque eu aprendi na lapada mesmo. Quando você for fazer algo por alguém, diga: meu irmão, estou fazendo um favor para você. Não é minha obrigação. Porque no dia que você não puder fazer mais, aquela pessoa tem que entender que favor é favor, obrigação é obrigação. Acabou o seu assunto. Vou dar um exemplo muito prático. Quando um filho sai de casa, o pai não tem mais obrigação. Você concorda comigo? Não tem mais. Independente. Se o pai ajuda, é um ato de gratidão. Pai, muito obrigado. Se eu não tenho obrigação, muito obrigado. Meu pai é testemunho. Eu digo a ele fica doente quando eu digo isso. Digo, no dia que eu sair da sua casa, eu não vou pedir um açúcar ao senhor. Não é por orgulho, não é porque deixa que eu me garanto. Não sair, agora tem que me garantir. Nem assim ou não é? Aí ele, pai é pai, mãe é mãe, até o fim, tá, gente? Isso é impossível. Tá precisando de alguma coisa? Eu falei, não. Tem certeza? Eu falei, tá. Eu vou estar mentindo, né? Tem tudo aqui, eu fico tranquilo. Não, mas eu comprei isso aqui agora, peguei na oferta. Eu falei, fique tranquilo, leve para a senhora, fique tranquilo, aqui tá tudo certo. Não se preocupe. Pode ser que um dia eu precise? Óbvio que eu preciso. Que Deus às vezes pode até quebrar nossas pernas, né? Você vai precisar para você aprender. É assim, não é? Deus pode fazer isso. Mas no momento não. E está tudo certo. Amém, gente? Amém. Bom, tem filho que acha que a mãe ou o pai tem uma obrigação com ele até o fim da vida. É eterno agora, é ajuda eterna. Deus deu um processo, né? Fica de maior, assim, não é? Estuda, se qualifica, entra no mercado, fica independente, tem tua família, e é assim, não é? Daquela família sai outra, e tá tudo precisando de uma ajuda, eu te ajudo, mas não é minha obrigação te ajudar, é assim, não é?
Mas a nossa geração hoje está tudo, parece que, é como diz o ditado, é o poste mijando no cachorro, né? Mudou isso, agora é o poste mijando no cachorro. Infelizmente nós vemos nessa geração. Como cristãos não pode ser assim. Pessoas ingratas, tem que haver gratidão. Quando eu vejo crente ingrato, eu fico só observando. Aquele crente, venha, a nós nada, está errado. Que Deus nos chama para servir. Quer ser o maior no reino dos céus? Sirva. E às vezes a gente não gosta de servir. A gente só quer ser servido. Gente, como eu digo, né? Sempre teve uma situação, já estou encerrando aqui, que a gente ia precisar de uma pessoa, meu pai, foi isso? Eu acho que foi nesse enredo. Afinal, não, pelo amor de Deus. Pensando assim, não, a gente se vira, dá um jeito, eu vou arrumar outro meio, a gente vê, não peça aquela pessoa não, pelo amor de Deus. Porque se você pedir aquela pessoa, ela vai querer exultar até a alma de você. Faço não, pelo amor de Jesus. Eu prefiro muitas das vezes que eu faça as coisas para a pessoa do que as pessoas fazem por mim, porque tem gente que é muito sem noção. Você tem que esperar do outro a gratidão, não é você cobrar dela a gratidão. Amém, gente? A essa pessoa eu não falei mais. Que eu pedi ela a peça, que eu comprei, me vendeu, eu paguei, e essa pessoa depois foi olhar no outro dia. Eita, o fácil, fica 180. Meu irmão foi o que fez? É isso mesmo que você está ouvindo. Oxe, por quê, hein? Por quê? Se qualquer mentoria R$100, para me dizer o que é para você, você vai lá e faz. Só mentoria. Eu digo a você o que é, você vai lá e faz. Tá certo assim? Aí a amizade enfraqueceu, né? Porque é uma pessoa que só quer vir a nós. Corte vínculo com pessoas assim. Rapaz, por que tu mudou tanto? Eu não mudei. Eu só estou sendo espelho e reflexo do que você é. Só isso. É ruim, né? Doloroso, né? Tá vendo como é ruim? É ou não é? Se às vezes ajuda tanto, chegar junto, daqui a pouco você... Não. Ok. Se não merece as minhas ações. Pastor, tem que ser assim, gente. Tu passou a vida toda abençoando. Vai ter hora que você vai ter que parar, até para aquela pessoa aprender. Porque nós temos que educar pessoas até com nossas atitudes. Amém, gente? Até pessoas, você tem que educar essas pessoas com suas ações. Eduque elas. De que forma? Chega um tempo que você basta. Para mim, já deu. Não dá mais. Cheguei até meu limite. Todo mundo tem um limite. Você concorda comigo? Ninguém é de ferro. Aí você vai lá e diz, pronto, meu limite é esse aqui. Não tenho ódio de você, não tenho raiva. Só não vou mais me matar por uma pessoa que não é grata. Não perca. Ai, meu Deus. Vou entrar nesse detalhe. Encerro com isso aqui. Meu Deus do céu. Chegou a situação, no sol lá toca, eram as 11h30. Eram as 11h30, meu celular toca. E eu chego para aquela pessoa e digo assim, da seguinte forma. Essa pessoa me liga, era 11h30, eu fico, 11h30 da noite? Vou atender, vamos ver o que é. Amém, gente? Amém. Foi água normal, acontece. A água é bom, ficar uma aqui refrescada, amém? E essa pessoa liga para mim, rapaz, tá pensando em se juntar para ajudar fulano. Fulano? Homem, fulano pegou 25 mil agorinha, homem. Eu aqui trabalhando, me quebrando todinho, quebrando cabeça, ouvindo de um, ouvindo de outro, e tem que ajudar quem? Acaba, não tem filho, não tem ninguém, quem vai ajudar? Homem, ajude vocês que são um bocado de besta, eu não esqueça, me tire dessa lista agora, em nome de Jesus, tire. Quer nada com a vida e vai estar ligando para mim ajudar, um pai de família, 2 filhas, uma mulher, casa para sustentar, conta para pagar, e um cara folgado, quer estar farrando, bebendo, eu tenho que ajudar pessoas assim? Ei, meu dinheiro é sagrado. Amém, gente? Dinheiro nosso é sagrado. O nosso dinheiro não pode ser investido em pessoas que vivem na cachaceira. Não. Desde os seus vícios, ela fuma, desde fumar e paga suas contas. Desde farrar, desde sair com mulher. É assim ou não é assim? Amém.
Gente, não. Para de seus vícios e ponto final. Trabalhador, pai de família é uma coisa, o cara trabalhou, o filho ficou doente, ali o orçamento sai precisando de uma ajuda, a gente ajuda. Uma cesta básica, com dinheiro, paga uma conta, uma ajuda, que é diferente. Mas um cara que só quer ficar solteiro, 33 anos, olha pra isso aí, eu tenho 31, eu tenho muito mais responsabilidade do que ele. Aí eu tenho que ajudar um burro velho daquele. Não, nada disso. Pire daí, nem ligue pra mim. Não ligue pra mim. Isso que é mais de 11 horas, eu tava perto de dormir, não ligue pra mim não. Pra isso aqui, ligue não. Ligue não. Esquece meu número. Mas rapaz mesmo. Tchau, Deus abençoe. Por quê? Desliguei o celular. Chamei o modo avião e tirei a internet, foi tudo. No de um monte de mensagem, eu falei, não, vão me convencer, eu sigo princípios. Princípios são inegociáveis, você concorda comigo? Acabou. Gente, para que você entenda, valor é uma coisa, princípio, atenção, valores, R$1 e R$1 milhão é diferente. Concorda comigo? Quando se trata de princípios, R$1 e R$1 milhão é a mesma coisa. Amém? É dinheiro. Independente de ser R$1 ou um, que é princípio, é inegociável. Valores mudam, mas princípios não mudam. Se a Bíblia diz, quem não quer trabalhar, é um princípio. Deve ser honrado. Amém, gente? Não quer trabalhar, também não come. Não quer estudar, não quer se correr, não. Acabou o seu assunto. Amém? Meu amigo. Porque lá em casa a gente conversa muito. Cheguei pra mim e disse, olha, é o seguinte, vamos lá, vamos conversar. Né? Papel de pai, vamos lá. Olha, é minha casa, minhas regras. Já entra na conversa assim. Quem que não concorda não, aí eu posso fazer nada, né? Minhas regras, é essa. Se você não seguir essas regras quando você tiver com 18 anos, eu vou arrumar um trabalho para você. E vou lhe ajudar a você ficar independente. E você faça as coisas bem longe de mim. Amém, gente? Pastor, é isso mesmo. É isso, mas a gente não cria filho para a gente, cria para o mundo. A Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão do arqueiro. Filhos não é para sempre. Isso é um período ali que Deus nos dá para entrar com eles. Depois, olhe o destino. Quero que você se case. Eu quero ser avô, amém, gente? Desde que eu tive filho, meu Deus, eu quero ser avô. Amém, gente? Quero ser avô. Casou, teu filho, e olha com quem você casa, tá? Presta atenção. Vou direcionar, vou guiar tudo direitinho. Se não fizer conforme o protocolo, as coisas desandam. E vai desandar mesmo. Mas, pastor, vamos amar nossos filhos? Óbvio. Qual é o pai que odeia um filho? Não tem lógica um negócio desse, só se for um perverso, não é? Um macabro, né? Um ditado. Ele ama, mas tudo tem limites. Uma coisa que eu digo e digo lá em casa direto: não vou morrer por causa de filhos. Não vou perder o meu casamento, brigar com minha esposa por causa de filhos. Fez 18 anos, não quero andar conforme manda o figurino. Vou lhe ajudar a ficar independente, arrumar um trabalho, porque gente eu conheço com força, para trabalho comigo mesmo. Chego pronto, não é isso que consegui, você não quis estudar, não quis fazer uma faculdade, não quis se qualificar, vou ali no mercadinho, bota ela para um caixa aqui, daí para frente, meu filho, com você aí, daí faça as coisas bem distantes de mim, e quando chegar na minha casa, chegue com ordem e decência, porque senão você nem entra. Porque tem um pai lá, tem um homem dentro dessa casa. Amém, gente? Gente, a gente pastoreia o coração dos nossos filhos até onde dá, porque a gente não é Deus. Amém, gente? A gente não é Deus. Filho de crente não é garantia que é salvo. Amém? Porque quem salva é o Senhor. Nosso papel é ensinar o Evangelho, ensinar a palavra, discipular e tudo certo. Se não fizer conforme o figurino, dentro da minha residência, que é um lugar sagrado, não dá. Amém, gente? A minha casa é consagrada a quem? A Deus. Almoço e família, venha decente, viu? E o homem que você tá, manda ele vir direitinho, que ele vai para fora também. Porque aqui tem um homem, tem um chefe de um lar. Amém, gente? Tem um, como dito, tem um cacique, né? Que manda em tudo, viu?
É assim. A tribo lá, pronto, o dono da tribo sou eu. Amém? Quem dita a regra é quem? Eu. Ponto final. Não gostou? Faça na sua casa do jeito que você acha que deve. Eu sigo princípios e protocolos bíblicos para ter uma casa abençoada. Se você não quer, eu também respeito a sua atitude. Amém? Aí vamos ver onde vai chegar as coisas. Amém? Tudo certo e nada errado. Quer fazer, faça bem longe. Estou errado? Pastor, pelo amor de Deus, que radicalidade. Não, é bíblico. Josué diz o seguinte, eu e minha casa, ele fala. Ele diz, a casa da minha mulher não é minha, quem é o cabeça da casa é o homem, ele que dita as regras como o jogo anda. E acabou esse assunto. Amém, gente? Ponto final. Pronto, conversa. Exemplo, Glauber, maravilha, acaba estudando, formar, ser gente, né? Como diz o ditado, né? Ser gente, estudar. Não que uma pessoa que trabalhe em um lugar menos que ele seja gente, mas que está buscando a sua melhora, crescer, evoluir, isso é louvável. Amém, gente? Mas não só um homem desse também se acorda de 1h da tarde. Mas, meu irmão, pelo amor de Deus, melhore, né? Como acaba barbudo desse jeito, barbado já, se acorda de 1h da tarde? Não. Acordar cedo, buscar seus objetivos, ter sua família, sua esposa, seus filhos e dar felicidade a todo mundo, ao pai, à mãe, à igreja. Não, mãe, trazer mais membro, outra mulher tem membro, né? A mulher tem mais filho para trazer mais membro para a igreja, em nome de Jesus. É assim ou não é? Pronto. Nós somos um cabado desse tamanho, vinha se quebrando naquele mercadinho ali, não sei o não sei, trabalhando quase 12 horas por dia, chega em casa, o ventilador ligado, gastando energia. Homem, aí se vinha pastor, desse bicho para correr. Eu falei, bora junto? Bora nós dois juntos? Aí que bom, um vídeo desse tamanho, né, meu? Vai que tu não aguenta, eu tô por aqui, meu, pra estar junto contigo. Gente, já viu aquele ditado? A dor ensina a parir. Às vezes tem pessoas que tem que passar por dores na vida para aprender. Fácil demais não presta. Fácil demais de não dê nada de mão beijada. Lá em casa é o seguinte: pai, eu queria isso, filho. Certo? Dou. Quero ver suas notas. Eu vou na escola para saber como é que você está. Se não tiver conforme manda o figurino, eu tomo até esse que você está. Aí você acha que eu fiz o quê? Não andou conforme o figurino? Me dê pra cá. Amém, gente? Aí pra não dar audácia de não ver, eu vou e pá. Aí como é que vai mexer? Mesmo escondido não tem como mexer, né? Como é que vai ver quando tá lá quebrada? É ou não é? Concorda comigo? Acabou o assunto. Fim de conversa. Não, pastor, isso é radical, né? Então crie do seu jeito. Amém? Que jeito você achar. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar. O filho entrega a si mesmo em vergonha seus pais. É bíblico, tá? Não sou eu que estou dizendo. Pode ver. Quando o filho dá para que não preste, uma coisa eu digo: olha o filho de fulana. Eu estou mentindo, gente? É desse jeito. Bota a culpa na mãe. Às vezes a mãe ensinou, a mãe bateu, a mãe guiou, a mãe fez tudo. Mas não depende da mãe. É o coração pecador do filho. Eu estou errado? Não. Acabou esse assunto. Você ensinou, discipulou e tal. Pastor, eu fiz de tudo. Teve uma mãe que eu vi um dia desse na matéria, fiquei um pouco assim, fiquei triste por ela, mas o que ela falou foi pronto, foi onde ela errou. Olha, eu dei tudo a meu filho. Falei, pronto, ela errou aí. Tudo. O menino podia, meu filho, tudo não gira em torno de você não, pode chorar, fica aí. Queria um brinquedo, vai ficar chorando. E se me fizer vergonha no supermercado, quando chegar em casa, se prepare. As minhas nunca, graças a Deus, meu Deus, parece que ela já sabia. Eu falei, olha, a gente vai no supermercado, eu não tenho dinheiro para comprar absolutamente só isso aqui. Se quiser um bombom, negócio, eu posso comprar, mas o que você quer, eu não posso comprar, tá certo? Você se pernear, você chorar, e você me fizer passar vergonha, vai passar vergonha nós dois juntos, tá certo? Chorava, pedia, chega a passar naquela sessão de ovo de chocolate, né? Olhava, calado. Aí, quando eu tinha condição de escolher um para cada um, que eu pago. É assim ou não é? Quando dá, quando não dá, não dá.
A gente como pai, você acha que não queria dar o mundo a um filho, não? Era ou não era? Se a gente fosse realmente esses pais bestas, eu não queria nem que sofresse. Porque, é como eu digo, né? Só sabe quem é pai e quem é mãe quando você é um, né? Assim não é? Você vê com o coração na mão. Quer sofrer, gente, mas nascemos para isso mesmo. Chegou numa idade que já dá para se manter? Destino. Amém? Destino. Fica de pé. Depois de um culto desse, meu Deus, pastor Dilma, logo cedo eu ouvi isso.